Olá, Fashion Dolls, tudo bem com vocês? Eu sou a Patilia e vocês estão vendo de volta o canal do Back to Barbie, então vem comigo! Depois de um longo tempo, muitos anos aí parada aqui com o canal do Back to Barbie, eu resolvi reativar o canal do Back to Barbie. E por quê, gente? Depois da mudança que a gente fez entre 2019 até 2021, muita coisa aconteceu na minha vida e na Dani. Então a gente ficou meio que impossibilitada de gravar novos vídeos aqui para o canal, de mexer nas bonecas. Naquela época, metade das bonecas estava na casa da Dani, metade na minha casa e metade, uma parte, foi para o apartamento onde a gente morou por algum tempo. E hoje a gente voltou para a minha casa, digamos assim, o meu apartamento, né? Hoje a gente mora aqui sozinhas, né? Minha mãe foi para um apartamento menor, então finalmente a gente pôde trazer todas as nossas bonecas para cá. E hoje elas somam mais de 700 bonecas. Já há algum tempo eu perdi as contas de quantas bonecas a gente tem, porque há alguns anos o nosso site, né? A gente tinha um blog do Back to Barbie, onde a gente catalogava todas as nossas bonecas. E o nosso blog, o nosso site, ele foi hackeado. E todas as informações foram apagadas, a gente perdeu tudo que a gente tinha salvo lá, a gente tinha algumas informações salvas no computador, mas não era completo, porque a versão completa, né, o banco de dados completo estava online nesse site, que eu nunca imaginei que seria hackeado um site de um arquivo de bonecas. Enfim, eu acredito que foi por causa do provedor, que antes eu hospedava num provedor fora do Brasil, e quando eu trouxe para hospedar num provedor aqui do Brasil, por conta da alta do dólar, aconteceu tudo isso. E depois disso, esse ano, eu tinha os dados em um HD externo, e eu perdi o HD externo. Pois é, gente, HD externo tem validade, e eu fiquei bem chateada com isso. Eu não esperava que ia acontecer isso com o meu HD externo e foi da noite para o dia. Então eu também perdi tudo que tinha lá, eu ainda estou me recuperando dessa perda. Posso dizer que foi assim como uma morte, sabe? De um HD externo onde eu tinha tudo, a minha vida toda, o meu blog todo, tudo sobre as bonecas. E aos poucos eu fui recuperando algumas coisinhas. E esse ano também comecei finalmente a mexer nas bonecas. Porque a gente já está morando aqui desde dezembro de 2021. E até então a gente deixou todas as bonecas num quarto, que era o meu antigo quarto, encaixotadas. Ainda a gente não tinha coragem nem de abrir, porque eram muitas bonecas e estava muito, muito bagunçado. E a gente não tinha cabeça, depois de tudo que a gente passou durante a pandemia, né? A Dani perdeu os pais na pandemia para o Covid, né? Então foi uma época bem difícil. E esse ano, finalmente, a gente conseguiu forças, conseguiu coragem, depois de, assim, muita terapia, muito remédio, sim, para ansiedade, depressão, tudo isso. A gente conseguiu pôr as mãos, finalmente, nessas bonecas e começar a organizar as bonecas. No começo, eu estava sentindo muito desapego por elas, não estava com vontade nem de limpar as bonecas. Comecei tirando da caixa mesmo, não da caixa delas, né, de uma caixa onde elas estavam todas encaixotadas e só tentando guardar elas. Estavam todas empoeiradas e quanto mais eu mexia, mais triste eu ficava, porque eu fui vendo que algumas estavam emboloradas, estavam manchadas, algumas das roupas estavam descascando e isso me deixou ainda mais triste. Mas com o tempo eu fui indo e no meio das coisas a Dani começou a me ajudar também a arrumar essas bonecas. E eu vi que a Dani estava arrumando com muito carinho. Eu pedi para ela colocar de volta na caixa as bonecas que estavam peladas, perdidas, sem roupinha, e ela foi colocando com muito carinho, limpando, encontrando todos os acessórios, todas as partezinhas das bonecas, colocando tudo na caixinha direitinho, limpando as bonecas com um carinho enorme. E eu vi aquilo e comecei a sentir de novo aquele amor, aquele carinho pelas bonecas que estavam simplesmente num canto que eu não ligava mais. E nisso
eu comecei a querer limpar as bonecas, a querer organizar as bonecas, a me preocupar novamente com as bonecas, porque eu não estava mais nem aí para elas, elas estavam todas guardadas. Eu tinha até vontade de desfazer da maioria delas, porque eu nem queria olhar mais a cara delas. E comecei aos poucos a sentir de volta aquele amor, aquele carinho que eu tinha por cada boneca. E foi muito legal, isso foi muito especial. Hoje eu estou batalhando ainda para eu conseguir mais lugares aqui na minha casa para colocar as bonecas. Nisso, eu tenho uma cristaleira aqui, que era da minha mãe, e é uma cristaleira enorme. E ela estava cheia de taças, copos, talheres, pratos, que minha mãe dava muitas festas, então ela tinha todo esse equipamento assim, como se fosse um buffet. E como eu não dou festas, nem a Dani, a gente não tem mais essa vontade de dar festas, de juntar um monte de gente assim, eu resolvi desfazer dessas coisas aos poucos, fui deixando parte com a minha mãe, parte com a minha tia, dei de presente para várias pessoas e consegui limpar essa cristaleira. E essa cristaleira minha mãe comprou por volta de 1999, 2000, e eu sempre tive vontade de colocar Barbies nela. Tanto que eu deixava uma Barbie lá, que eu tinha dado de presente para minha tia, e ela ficava lá dentro. Então eu sabia que cabiam Barbies lá. Aí então eu comecei a me empolgar com isso, limpei toda a cristaleira, esvaziei tudo que tinha lá, e tinha muita coisa, muita coisa. Tinham copos assim, taças intermináveis. Quando eu consegui finalmente limpar toda a cristaleira, depois de uns 2 meses, eu decidi pintar ela de branco. Ela era um tom de madeira bem escuro e eu nunca gostei desse tom, eu sempre achei muito escuro, muito fúnebre. Então eu decidi pintar ela de branco para combinar mais com o meu estilo, com a minha casa, que é toda branca, que os móveis são brancos, e não ter que desfazer dela, porque é uma cristaleira linda, que foi muito cara. E eu até pesquisei antes para poder pintar, né? Só que o orçamento que me passaram era de R$3.000. E com R$3.000 eu já tinha feito o orçamento de uma cristaleira própria para colocar bonecas, para Barbie, né? Que caberiam muito mais bonecas e teriam um espaço certinho, as prateleiras, tudo, o vidro para proteger as bonecas, custa em torno de R$3.000. Uma cristaleira grande, específica para colocar Barbies, que eu pesquisei e encontrei. E aí, eu falei, se for gastar R$3.000 para deixar ela do jeito que a gente possa usar, eu prefiro comprar uma nova, uma que seja específica para colocar Barbie. Mas eu já tenho essa daqui e ela tem 3 andares muito largos que vai caber um monte de boneca, e eu ficava olhando e pensando, ali cabe muita boneca, cabe muita boneca. E eu decidi eu mesma pintar. Pesquisei no YouTube, perguntei para várias pessoas como que fazer para pintar móveis. Todo mundo falou que eu tinha que lixar, que eu tinha que passar um produto para dissolver a tinta, para dissolver o verniz, enfim. Até que eu cheguei numa tinta que dizia que era para tudo. Ela é específica para piso, para pintar azulejo. E eu poderia então utilizar essa tinta para pintar qualquer coisa. Algumas pessoas falavam que eu tinha que lixar o móvel mesmo assim, e outras falavam que não. Como este móvel tem muitas reentrâncias, muitos detalhes, muitas moldurinhas, muita coisa, ia ser impossível lixar. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pintar assim mesmo, não vou perder tempo não lixando e gastando minha paciência, minha energia com isso, eu vou pintar. Eu e a Dani, a gente pintou a cristaleira e o resultado foi esse. A cristaleira ficou lindíssima, branca. Ela tem uns detalhes no vidro que eu queria retirar a princípio, mas como eu não consegui retirar, eu acabei pintando de rose gold, que deixou ela mais bonita ainda, mais com cara de Barbie. E agora eu tô colocando as bonecas lá dentro. Então agora eu tenho muito mais espaço para colocar Barbie. Eu já tinha 2 cristaleiras na sala, onde a gente colocava as nossas Barbies, a maioria são de coleção,
e ainda faltava espaço, porque a gente ainda tinha muitas bonecas de coleção para colocar, fora as playlines, né? Então a gente começou a retirar da caixa várias bonecas que ainda não tinham sido retiradas. Nesse processo eu pensei, por que eu não gravo isso para o YouTube, não trago para cá, para o canal do Back to Barbie, já que o meu canal agora eu falo especificamente de beleza, e para poder trazer esses vídeos de unboxing, porque eu mesma já procurei vídeos de unboxing de certas bonecas e não encontrei. Então, as bonecas que eu ainda tenho para fazer unboxing, para colocar nessa cristaleira nova, eu vou começar a fazer aqui com vocês. Então, sejam bem-vindos aqui ao canal do Back to Barbie, onde eu vou trazer muitos unboxings. Não prometo que eu vou continuar a trazer aquela série da lista, porque como eu falei, a gente perdeu o arquivo onde ficavam todas as bonecas organizadas pela data que elas chegaram. Hoje a gente já perdeu a noção completamente de quantas bonecas que a gente tem, de quantas bonecas fomos comprando, porque como a gente tinha essa lista e a gente não conseguiu mais atualizar ela e nem ter acesso a ela, a gente acabou perdendo. Mas eu quero voltar a trazer aqui sim, vídeos falando de Barbie, falando de fashion dolls, de toners, que vocês sabem que eu sou apaixonada pelas bonecas toner. Inclusive nesse processo eu cheguei a abrir todas as caixas das minhas toners e eu fiquei impressionada como elas são bonitas. Gente, as toners são assim impecáveis, mas as toners ainda eu vou ter que deixar mais pra frente, porque eu vou precisar de um armário para pôr especificamente elas, já que elas medem 40 centímetros, elas têm 10 centímetros a mais que a Barbie, então precisaria ser um armário específico só para toner. Aí isso vai ser plano para os próximos capítulos. Mas queria dar uma breve introdução aqui, que eu pretendo trazer vídeos sempre que possível. Queria que vocês se inscrevessem aqui no canal, ativassem o sininho, curtissem, comentassem para ajudar aqui o nosso engajamento, para ajudar a crescer o canal. Por enquanto eu não tenho previsão de quantos vídeos eu vou conseguir trazer para cá por semana ou por mês, mas a nossa meta é atingirmos os 1000 seguidores para a gente conseguir monetizar esse canal, e aí sim eu vou conseguir trazer mais vídeos para vocês semanalmente, com muitas novidades. Então, se você está passando e é novo por aqui, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho se você ama Barbie, ama boneca de coleção, para você não perder nenhum dos novos vídeos. Aproveito para convidar vocês para se inscreverem e também passarem lá pelo meu canal, que é o canal Paty Lia. Eu falava de Barbie, falava de várias coisas lá, lifestyle, viagem, e nos últimos anos eu me especializei em falar sobre beleza, especialmente beleza de luxo, faço resenha de vários produtos, trabalho com várias marcas lá, tenho vários cupons de desconto, Lancôme, Shiseido, Principia, tem muita coisa legal por lá. Mesmo se você não gosta de beleza, com certeza você vai achar um vídeo que vai te interessar, porque cuidar da pele, todo mundo tem que cuidar, não é mesmo? Então, gente, aproveita já para se inscrever, para maratonar os vídeos que a gente tem aqui no canal, e assim a gente conseguir aumentar o número de seguidores novos aqui do canal do Back to Barbie, para assim a gente poder estar trazendo mais vídeos para vocês semanalmente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!